Secretárias e secretários da Academia Global de Inovação e Secretariado, nós estamos hoje com uma grande amiga, e que para mim assim, é uma das mais fortes lideranças, né, dentro da comunidade do secretariado, dentro da empresa, do grupo que ela lidera na sua empresa, United Health Group, é Raquel Gomes. Ela é assistente executiva C-Level desse grupo assim fabuloso que ela vai estar comentando com vocês. Então, assim, dentro do nosso processo, né, de troca, né, de histórias, onde, através das histórias dessas grandes secretárias, líderes, né, da comunidade aqui do Brasil, e como que nós podemos estar aprendendo, tem tanta sabedoria na vida tal como ela é. Raquel, super obrigado por você estar nesse grupo de facilitadoras, na realidade, né? São secretárias, líderes com trajetórias assim magníficas, né? E dentro, né, de todo o encarreiramento no secretariado, né? Mas tudo começa com a palavra, com a pergunta, na realidade, mais poderosa, né? Quem é? Seja bem-vinda, Raquel. E quem é a Raquel Gomes? Oi, querida Pepita, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Não é muito fácil responder quem é Raquel nos dias de hoje, né? Depois de tantas mudanças, né? Tantas transições, tantos movimentos, esse mundo aí, ban e pandemia, né? Mas hoje eu consigo definir como camaleão, né? A pessoa mais adaptável às situações, muito mais do que eu pude imaginar, né? Eu sei que eu sou adaptável, né? E eu acho que isso, não tenho certeza que isso é uma das maiores habilidades do profissional da atualidade, né? Daqui para frente o quão rápido você se adapta às situações, como elas se apresentam para você, né? Você às vezes não tem nem tempo de reação, você precisa olhar o cenário, ler o cenário, estudar o cenário e fazer a troca da carapaça, né? Mudar igual um camaleão. Eu acho que eu tenho essa habilidade de me adaptar às situações, seja ela qual for, e a minha trajetória diz isso, né? Porque passei por diversas funções e profissões dentro da minha formação, mas eu sou uma pessoa alegre, né? Eu falo que assim, eu tenho esse lado do meu signo muito forte, eu sou ariana, sempre pontuo isso, porque consegue fazer uma leitura bem bacana sobre mim mesmo, né? Então é personalidade forte, né? De presença marcante, e eu digo sempre que a minha marca é a afetividade, né? Porque relações com as pessoas é uma coisa muito do toque, né? Muito do tangenciar, muito do marcar, né? Então eu gosto disso. Então eu sou essa pessoa assim. Se não lembrar do meu nome por acaso, lembra de mim de alguma forma porque passei por ali, né? E é uma coisa que eu faço questão realmente de estar e estar de verdade. Então eu acho que por os dias atuais a leitura é essa, é uma pessoa de personalidade forte, de muita querência, de muita vontade, que se adapta àquilo, joga para mim que eu vou entregar, de alguma forma eu vou entregar, né? Então essa adaptabilidade e a afetividade são algumas marcas minhas que quem está do outro lado me ajuda a identificar isso, que é bacana, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é tanta coisa e o nosso espelho nos diz o contrário ou reforça, né? Então, nesse caso, eu tenho essas marcas que são endossadas, reforçadas, ratificadas por pessoas da minha convivência. Então, eu consigo usar isso, né? Eu sou essa pessoa legal. Isso para mim assim é muito claro mesmo, né? Ou seja, eu diria assim, nós temos um tempo que não é tão longo, né? Real, mas de muita intensidade. E eu tive o prazer também de conhecer a tua equipe, a equipe, né, de secretárias que você lidera, né? E em um momento de muita troca de vocês, né? E para mim ficou muito claro, né? E como que elas têm, assim, um afeto grande por você, né? E como que elas têm uma gratidão, porque a forma como você investe no desenvolvimento delas, né? A forma como que você olha, né?
com esse olhar clínico e tudo, com essa empatia, para perceber como que cada uma está. É uma coisa assim, esse cuidado que você tem e tudo, né? E a forma como você, assim, cria a oportunidade de trazer o melhor que existe para elas, nossa, é uma coisa, assim, incrível, incrível, né? E eu percebo, assim, que esses valores, né, Raquel, para mim fica muito claro, né? Essa forma, assim, até a autopercepção que você tem de você, porque eu tive, assim, o prazer de conhecer a tua equipe, tudo, em momentos de aprendizado, de trocas, de team building, de sinergia e tudo, e para mim ficou nessas boas conversas que vocês tiveram, nessas trocas, o quanto que elas têm a admiração, né, e agradecimento de tudo que você proporciona para essa equipe de secretárias que você lidera. Ou seja, você busca o que existe de melhor no Brasil, fora do Brasil, e traz para essas reuniões, né? Então, assim, isso passa afetividade, isso passa interesse, isso passa um real, assim, foco no desenvolvimento delas, né? Então, isso valoriza, né? E você realmente busca esse processo para que realmente elas se conectem com o seu valor e se motivem para que cada vez mais elas se desenvolvam. E isso não só através das palavras, mas pelas tuas atitudes e pelo planejamento, pela organização desses eventos que você desenha com todo carinho para elas. Então, isso é muito claro para mim, né? Nós tivemos, assim, a honra de ter você no palco do FISEC o ano passado, né? Que para mim foi muito, muito positivo. E assim, diante de uma trajetória tão incrível, nós temos que ter muitos momentos de aprendizado com você. Eu quero que você sempre esteja passando, né? E toda forma que você visualiza o secretariado, né? E eu queria que você compartilhasse e qual é a tua formação, tua trilha, tua linha do tempo das várias formações que você tem até chegar na tua última formação. O secretariado me escolheu, né? Porque eu sou filha única, mulher, né? De uma família de 3 irmãos, né? Meus pais, 3 irmãos mais velhos, são 8 anos, 9 anos de diferença. E aí veio eu. E aí eu tive uma criação um pouco diferente da criação dos meus irmãos, né? Porque eu era muito esperada. Meus irmãos têm diferença de 1 ano um para o outro. E aí, quando vem a menina da família, ela é extremamente super protegida. Então, assim, muitas aventuras que eu via meus irmãos fazerem, eu não podia, porque menina não faz isso. Menina não pode isso, menina não pode aquilo, né? E essa foi essa minha criação dentro de um mundo mais machista, né? Tradicional e etc. E isso é uma coisa que eu preciso fazer uma regressão para entender em que momento, dentro desse contexto familiar de pais que trabalhavam quase 24 horas para poder pagar imóvel, né, para ter o melhor para os filhos, com 2 irmãos homens mais velhos e eu naquele contexto, em que momento que a minha cabeça vira uma chave da independência? Eu não sei, eu preciso fazer. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Meu pai, ele é extremamente uma pessoa dependente, minha mãe é extremamente aventureira. E os meus irmãos, nós 3 somos completamente diferentes. Mas eu, menina, mais nova, temporona, nesse contexto, em que momento que eu percebo que naquela família, né, a mãe é aquela super protetora e ela quer quebrar barreiras, ela não quer viver naquele contexto de superproteção, ela quer desbravar, ela quer quebrar a cara, ela quer morar fora, ela quer viajar, ela quer morar sozinha, ela quer saber se virar. Essa fui eu. Então, quando eu fiz 21 anos, eu não quis fazer faculdade logo após a minha formação do ensino médio. Eu quis morar sozinha, eu quis trabalhar para eu pagar a minha faculdade. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer direito, eu comecei a trabalhar numa produtora de cinema e comecei a fazer direito e eu não me identifiquei com o direito na parte legal,
Mas quando eu comecei a fazer direito, a gente estudava ainda administração, economia, contabilidade, um monte de coisas meio nada a ver para o contexto do direito, que quando chegou na parte legal, eu falei assim, não, isso não é para mim. Eu não tenho estômago para algumas coisas, né? E aí eu mudei para administração, aproveitando aquelas coisas que eu já tinha estudado. E na administração me encantei, né? Porque dizem que quem faz administração é que não sabe o que quer fazer, né? Eu acho o oposto, né? Quem faz administração é porque quer abraçar o mundo, quer gerenciar o Exato. universo, né? E aí eu me encantei pela administração e emendei uma pós-graduação em gestão empresarial logo na sequência e trabalhando já numa empresa onde eu já fazia hoje se chama Office Manager, né? Eu já fazia não só assistência para a executiva, que era mulher à época dessa organização, como também gerenciava todo esse processo, né, desde captação de recursos para verba pública cinematográfica, prestação de contas, então assim, ia mexendo com todas essas coisas administrativas, burocráticas, né, legais, e aí eu fui me apaixonando por esse cuidado de manter a casa em ordem, que nada mais é diferente disso, que você tem, enquanto secretária executiva, você tem um olhar de cima muito macro de um contexto todo da sua organização e você consegue ser cirúrgica em pontos. E aí quando você tem protagonismo, maturidade, responsabilidade, você se torna o aliado do cabeça da organização, seja ela pequena, média ou grande, e você começa a fazer essa parceria que hoje se tornou, né, no novo formato do secretariado, essa constante transformação, você é um parceiro do negócio e é um parceiro da organização, só que você tem um olhar estratégico, né? Então, essa é a minha transformação, mas que por ser funcionária de empresa privada, né, que trabalhou a maior parte do meu tempo profissional em propaganda, marketing, publicidade, né, que é um estilo mais despojado, mais criativo, né, que te deixa mais aberto ao pensar e ao interagir, também me forjou de ser adaptável, de ser resiliente, né, de ser desbravadora, criativa, etc. Então, assim, meu marido, por ser um funcionário público, né, eu sempre falo, você é a base da família nesse sentido de estabilidade financeira, né? E é um cara que viaja muito, né? E onde ele vai, a gente vai atrás. E eu falo, eu sou administradora, eu trabalho em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu sou camaleão. Então, assim, já morei no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, que foi onde meu filho nasceu, já morei no Paraná, fronteira com o Paraguai, já, sabe? Então, assim, muto e trabalho nos lugares que eu vivo, né? Então, já fui professora concursada do Sistema S, porque eu tenho, né, o inglês e comecei a dar aula aos sábados para poder ocupar a minha cabeça e trabalhava numa das empresas parceiras da Vale do Rio Doce, porque era uma cidade que tinha muita mineradora, né, o forte era a mineração. E um dia eu me descobri fazendo um concurso, dando aula para ensino médio fundamental. Então, eu peguei todas as turmas, desde do pré a terceiro ano do segundo grau, fui homenageada pelo meu desenvolvimento, pelo meu desempenho em relação à escola. Os alunos me homenagearam como professora. E assim, imagina, hoje eu sou professora, eu sou administradora, eu sou secretária executiva, eu sou business partner, e quero ser muito mais outras coisas, né? Então, essa é a história que eu tenho, que a única coisa que eu não sei identificar é em que momento, dentro de um contexto familiar engessado, super protetor, eu consegui ser tão desbravadora e ainda sou, né? Porque depois da maternidade, né, eu me recoloquei no mercado como secretária executiva, uma multinacional que é que eu trabalho até hoje. É isso que você vai entrar agora, mas deixa eu aproveitar, porque você compartilhou um panorama, né, na realidade, um panorama de vida, né, de vida que cada vez mais potencializou virtudes, forças de caráter que você já tem, né, que você já tem, sendo que entrou assim num processo desbravador incrível, incrível, que simplesmente fortaleceu mais,
características que eu imagino quando começou isso tudo, há muito tempo atrás, mas eu trago para hoje, que hoje são cruciais para a gente viver esses novos tempos. Você tem esse movimento da ousadia, da audácia, da experimentação, você mudando de um lugar para o outro. Nosso Brasil é gigante. Cada lugar tem uma cultura diferente, como se fossem vários países em um só, né? Condições diferentes. Então, esse espírito da curiosidade, da abertura ao novo, né, possibilita você ter uma adaptabilidade, um jogo de cintura, né? E de você abraçar a diversidade de cultura, de pessoas, que hoje se fala tanto, mas há muito tempo atrás você já vivia, porque essa era a tua vida. Eu percebo assim que, de repente, de uma jovem, né, de 21 anos, né, que teve a coragem, né, de realmente fazer uma ruptura do que era, do que as pessoas esperavam de você, e decidiu ter o protagonismo da sua vida tão jovem, e teve todo esse caminhar, essa trajetória que você acabou de compartilhar com a gente. Uau, isso simplesmente te fortaleceu e te preparou para toda essa outra etapa, chegando agora nessa passagem que você vai nos contar de como que você fez essa ponte, né? Eu acho que nem somente você, porque parece que o universo está sempre conspirando a teu favor, né, Raquel? Nos conta um pouco sobre isso. Você usou uma palavra muito bacana, ruptura. Isso eu adoro, romper barreiras, conhecer o novo, pergunto tudo, entro em tudo, quero saber tudo, como funciona. Eu não vou ali porque eu acho que eu não sou adequada, não pergunto. E eu acho que é isso, né? O acolhimento, a educação, a polidez, a afetividade te abre portas. Assim, ninguém vai chegar te tratando mal se você pergunta com gentileza, né? Não à toa o jargão de gentileza gera gentileza. Então, eu uso muito isso para entrar em lugares que eu quero entrar. Assim, não existe, a não ser que seja pago e meu dinheiro não pague, mas ainda assim eu peço um desconto. Mas é isso. O novo, né? O curioso, o desconhecido, o desafio. É isso que eu sou movida. O morno eu não consigo, começa a me dar, sabe, aquele marasmo, entediado, não vejo motivação, não vejo onde eu possa me desafiar e ser melhor e aprender, desafiar a mim mesma, né? Então é sempre muito importante que eu tenha alguém para me espelhar, para me impulsionar, alguém que provoque em mim essa reação de eu querer, eu falei, uau, que pessoa incrível, eu vou estudar essa pessoa. Por que essa pessoa consegue e tem dificuldades tanto quanto tantas pessoas, né? Pode não ser as mesmas, mas ninguém tem a vida fácil. E eu não consigo, onde está, né? Eu preciso me desafiar, e isso me motiva muito. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, meu ambiente familiar, meu ambiente de amizades, eu preciso ter sabe, essa pitada do desconhecido, sabe? Do que talvez eu não consiga fazer para que eu vá lá. É esse que eu quero. É o mais difícil, é o mais complicado. Todo mundo diz que não. Então, eu sou movida assim, né? Então, na empresa que eu hoje atuo, né, eu entrei trabalhando no Rio de Janeiro, que era a sede da organização, pós-maternidade, já depois dos 40, e eu achava que o mercado fosse me rejeitar, mas o tempo todo, no Mato Grosso do Sul, onde eu morava, não parei de estudar. Eu fiz gestão ambiental, fiz outros cursos online, e as vivências que te trazem muita experiência de vida para você aplicar no mundo corporativo, né? Porque eu sabia que eu sairia de uma cidade pequena de 100 mil habitantes e viria para o Rio de Janeiro de volta. Mas num outro cenário, um cenário de maternidade, onde você é mais frágil, onde você tem mais medos, né? Mas que precisava desbravar
todo esse contexto profissional, porque eu não consigo ficar em casa. Então, ser maternidade 100%, uma hora me frustrar, e foi o que aconteceu, né? Então, eu comecei a colocar meu filho um pouquinho na creche para eu poder ir ao banco, voltar a dirigir, porque eu sabia que em algum momento eu teria que voltar para o mercado, porque eu teria que fazer isso para não ter que, sabe, entrar em crise comigo mesma. Foi quando eu me coloquei no mercado, recebi essa proposta e aceitei e comecei a trabalhar num cenário muito difícil, porque o meu filho, à época, com 1 ano, contraiu uma bactéria resistente, que alojou no pulmão, que fez uma cirurgia e que fez um monte de coisas. Então, assim, foram 45 dias de hospitais, 15 de UTI, 30 de enfermaria, num contexto que ninguém me dava notícia se ele ia voltar vivo daquilo, né? E eu só pedi 15 dias, que era o tempo da UTI. Quando ele fosse para a enfermaria, eu voltaria a trabalhar. Começaria a trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar morando no quarto de hospital e comecei tudo novo, totalmente diferente, numa multinacional, de pessoas de outra cultura, né? De uma empresa familiar para uma empresa de capital aberto. Então, foi uma escola. Mas, volto a dizer, a forma como eu lido com as situações, por gostar de pessoas, por querer aprender, por ser protagonista, de respeito com o outro e no seu tempo, eu consegui trilhar esse caminho que, naturalmente, as portas, né, foram... Na verdade, assim, eu fui metendo a mão nas portas que foram sendo abertas ao longo da minha jornada de quase 6 anos na organização que eu trabalho hoje, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na organização, eram bastante secretárias no Rio de Janeiro, com muito tempo de casa, porque a empresa ela tinha um formato e ela mudou, e eu era uma nova contratação para esse novo formato praticamente, né? Tinham mais 1 ou 2 já com inglês, né? Com essa cabeça já de formação superior, pós-graduação, de vivência internacional e etc. E a forma como eu trabalho, isso me abriu muitas portas, né? Me trouxe gestores, líderes de confiança para o meu lado, que me deu oportunidade, obviamente, porque a gente cria as oportunidades, né? E o desafio, posteriormente, de trabalhar na sede que mudou do Rio para São Paulo. E é um desafio que você não diz não, né? Como é que te propõe sair de uma diretoria e atuar na presidência de uma organização na sede em São Paulo, né? E eu falei, eu preciso responder quando? À noite, dá 24 horas e ok, eu não se diz não, eu só vou avisar a família e eu vou mudar com tudo isso, porque é isso que me dá energia, né? Então, com um filho de 3 para 4 anos, com o marido morando no Paraná e a minha casa acabando de ser reformada no Rio de Janeiro, e assim, eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar, eu quero conhecer tudo isso para fazer sentido para mim, né? E aí eu comecei esse desafio. Minha mãe, nesses 3 primeiros meses, foi a pessoa que me deu esse suporte, porque eu fiquei 3 meses em São Paulo, eu preciso fazer um laboratório de uma cidade que eu não conheço, porque eu preciso aprender, e eu sabia que eu não poderia pedir a ninguém suporte, né? Porque como é que movimenta uma pessoa, né, para praticamente ir para uma posição de muita visibilidade quando você tinha à sua volta pessoas que talvez pudesse, até de mercado, né, tá naquela cadeira, né? Então eu sabia que eu ia achar um ambiente um pouco hostil e que eu precisava mostrar que eu era competente o suficiente para tudo, emocionalmente, profissionalmente, tecnicamente, sabe? De tudo. Então, eu fiquei 3 meses ali em São Paulo, e os outros 3 meses eu já vinha esse finais de semana para poder ficar com meu filho. Então, foram 6 meses para eu conseguir ficar totalmente independente em São Paulo, né? Então, agora eu consigo olhar o cenário macro da organização, da cidade, desse contexto de relações que eu já tinha com os executivos, com as secretárias e com outros líderes, para caminhar sozinha, né? Então, assim, esse é o desafio, né? Como eu consigo sobreviver numa selva? Eu consigo, porque a carcaça é dura, né? E eu tenho essa resiliência, adaptabilidade, falha, a gente falha muito, erra e erra muito, mas a gente só vai botando coisinhas na bagagem, né? Que agreguem, vai jogando fora aquilo que não serviu, né? Tá aqui Exatamente. hoje, né? E Nesse você é movida de desafio, desafios, né, Raquel? sou, Você totalmente, sou. né?
Desafios te Sou. motivam, né? E parece assim, te motivam e cada vez mais você vai se tornando maior, né? Você se conecta, você tem uma conexão muito grande com o teu valor, com a tua grandeza, né? Os medos, eles existem, mas eles não impedem você. Você simplesmente pega toda a bagagem, que na realidade essa bagagem é tanto uma bagagem profissional mesmo, mas principalmente uma bagagem pessoal de quem você é, né? As tuas virtudes, as forças de caráter, né? Todas esses ingredientes, né? Que podem facilitar você lidar com os desafios. Porque, como você mesmo disse, você chegou e mais do que natural, deve ter enfrentado alguns desafios bem consistentes, correto? Sim, sem dúvida. Como qualquer lugar, como qualquer pessoa nova que chega. Hoje isso muda muito, né? Porque o mundo corporativo está aí, na mão da diversidade, abraçando essa causa. Então, assim, as pessoas estão já se adaptando ao esquema acolhedor de quem quer que seja, e não mais competitivo, né? Então, juntos somos mais fortes, vamos mais longe, então vamos assim, vamos entender, né? E foi isso que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo. Eu quis primeiro aprender e entender aquele contexto, que eu poderia chegar e colocar a minha voga ali, né? Assim, eu trabalho assim, me chamaram para essa cadeira e é assim que tem que ser tocado. Mas já existiam pessoas fazendo aquele trabalho segurando aquela onda. Então, meu primeiro papel foi, durante 3 meses, observar o que acontecia ali, porque aquelas pessoas já estavam ali antes e não deu errado, Aham. né? Então, observei. Quando eu observei, né, esses 3 meses, observando, a gente começa de fora, né, como quem está de fora, corrigir o processo. Ó, isso aqui eu acho que pode ser assim. Você está perdendo tempo aqui, você pode otimizar seu horário aqui. E assim foi fazendo, conseguimos dividir o trabalho, né, em 3 etapas, né, cada uma absorvendo uma função, mas podendo cumprir a outra, porque nós tínhamos na presidência, na época, 3 pessoas que davam suporte para o presidente, mais as demais secretárias de outras diretorias. Então, assim, ao longo desse tempo, desde que eu entrei na organização, né, eu olhava situações que me chamavam muita atenção. E a maior delas era a gente não ter a quem recorrer que falasse a nossa mesma língua, né? Então, automaticamente, eu vim fazendo aquilo que eu queria que fosse feito para mim, né? Porque em algumas empresas, o secretariado executivo acaba estando na mão de suprimentos ou de capital humano, mas não de pessoas do secretariado, que podem estar atuando ou não, mas que entendem as dores, né? Que entendem onde o time pode e deve chegar, que dá voz ao time, né? Então, eu sempre fazia esse papel porque eu queria esse espaço, né? E eu ia, não tinha nenhuma voz atrás de mim, nem para mim, eu ia lá e eu era a voz, né? Então, eu comecei a fazer movimentos naturais, né? Para abrangendo todo o time, né? E eu não tinha qualquer posição de liderança sobre ele. Eu era mais uma pessoa do time, como eu sou hoje. Hoje eu tenho uma responsabilidade mais destacada, mas é porque precisa ter uma voz para representar um grupo, né? Mas eu sou parte desse grupo, eu trabalho exercendo a profissão, a função de secretária executiva do presidente. Então, eu trabalho tanto quanto as meninas, mas além disso, né, eu faço com que esse time seja um time de valor alto, né, de acordo com a cultura da organização. Então, essa é o maior desafio. Primeiro, trazer o time para a mesma página, porque sempre foi muito disperso, né? Cada diretoria na sua diretoria. Nunca teve uma voz, né? Então, trazer o time para a mesma página, como é que você faz isso, né? Trazendo desenvolvimento, trazendo possibilidades, trazendo oportunidades iguais para todo mundo, inclusive para mim. Então, quando você traz isso, né, e é um processo que não é um processo curto, não é um processo rápido, e é um processo de confiança, né? Porque elas precisam confiar de que eu faço alguma coisa para nós todos. E aí aceita quem quer, mas é um movimento bom, e quando é um movimento bom, né, todo mundo vem naquela onda, né? Então, assim, desde que eu fui nomeada oficialmente, já fazia algumas coisas extraoficiais, mas eu tinha essa voz, protagonismo, eu tinha essa interação com as lideranças. Então, quando eu pedia alguma coisa para o grupo, né, eles entendiam que era importante, porque a gente tinha esse posicionamento bacana. Já oficialmente nomeada a líder desse time, né, fazendo a gestão e governança,
A gente consegue endossar, né, todas essas situações e consegue contemplar todas as secretárias, Rio e São Paulo, com aquilo que você gostaria. Então, o que eu gostaria, né, de ter para mim? A zona do medíocre, ela nunca me pertenceu. Nunca. Qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer pessoa, isso nunca teve perto de mim, né? Isso Então, é eu muito sempre claro. Você é busquei bem focada em high trazer, performance, né? sempre trazer para elas aquilo que eu quero ver, né? Então, assim, convidar palestrantes da nossa organização, seja do Brasil, seja de fora do Brasil, personalidades do secretariado executivo. Eu só não consegui trazer a Lucy Brazier ainda, que as agendas não casaram, que ela queria entrar online e aí no dia não deu certo, sabe? Mas ainda falta trazer a Lucy Brazier para falar com a gente, sabe? O Jeremy ter vindo e falar com a gente, se disponibilizar, todo mundo pelo simples fato de falar sobre o secretariado, de falar para uma organização, sabe, sobre a performance, de trazer esse suporte, né? E a própria Debbie, que esteve também nas, nos encontros globais da Lucy, né? Que conheci tudo através de você, né? Desde 2016. Trazer para esse meu time, trazer só para esse time, né? Falar para a gente, né? Trazer essa experiência única, isso é elevar o valor das nossas secretárias, né? E elas entenderem que, primeiro, né? A gente não vive numa bolha, né? O HG não é uma bolha, o mundo é enorme aí fora, né? Então, trazer esse cenário para elas, né? Vamos lifelong learning, que você sempre fala, né? Vamos não parar no tempo, aprender, benchmarking, entender como as empresas funcionam, quais são as melhores práticas, o que está na novidade no momento, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho, entregar o melhor para nossa liderança, otimizar o tempo. Então, tudo isso a gente tem que estar na ponta da língua, né? Então, Com assim, a gente faz a certeza. assinatura da Executive Magazine, a gente participa de conferências, de fóruns, de congressos, etc. E cada vez mais isso me é cobrado no bom sentido, né? Vamos participar, vamos estar, sigamos todo mundo. Então, assim, E o maior vocês estarão presentes, reflexo, o time o todo, maior no grande fórum reflexo, de inovação, né? sim, positivo sobre isso foi que do ano passado, ainda que virtualmente, praticamente todas aderiram. Não aderiu quem estava de férias. Ainda assim, uma que estava participou, até porque poderia participar em outro momento, né? Ficava ali 30 dias, Exato. né? O E esse ano feedback vai poder participar sobre depois, por 30 dias, então já facilita mais ainda. isso, isso. Depois o feedback sobre a participação, né? Que foi um divisor de águas. Foi muito marcante, porque, como eu falei para você, né? Eu desenhei esse momento, né, de ter secretários e secretárias expressivos num evento de secretariado para o secretariado, mas que te inspirasse, né? Então isso era um desejo meu e o universo de novo conspirou, que fez a gente se encontrar e você me convidar e eu obviamente aceitar para uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu nunca fiz isso, eu nunca estive exposta dessa forma, né? E estava lá, e falei assim, eu aceitei, eu vou fazer, Estava de uma maneira sabe? Com magnífica, todo magnífica. o meu coração, e sim, foi extremamente emocionante por todo o contexto, sabe? Foi assim, muito marcante. Esse ano, novamente, fizemos um movimento, né, de todas elas estarem praticamente 100% estar nesse fórum, porque é um fórum de inovação. E inovação Exato. é um dos valores da minha organização. Então, como o Aham. secretariado executivo não pode ficar de fora disso, não pode ficar de fora disso, porque é a gente que traz, né, as melhores práticas, muitos insights para a nossa organização, né, seja na própria nossa própria área de atuação enquanto secretariado, seja em parceria com diversas áreas, seja capital humano, seja de suprimento, seja de finanças, a gente está extremamente dentro de tudo, né? Nós nos incorporamos em um ano e nos tornamos expressivas e necessárias, assim, em progressão aritmética, geométrica, sabe? Então, Olha, é muita visibilidade, mas porque a gente provocou, né? Eu sempre falo isso, vou provocando, ficar lá cutucando vocês claro, para claro. pensar fora da caixinha, pensar no grupo, pensar no todo e principalmente pensar na organização. E aí a gente ganha respeito.
a gente Com ganha certeza, com visibilidade. certeza. E o É uma movimento, na via de mão realidade, dupla, é um ativo e movimento. Isso. proativo, né? Então, e quando você lidera isso e consegue trazer como um movimento mais e mais pessoas, simplesmente vai se fortalecendo, né? Raquel, nós vivemos, assim, momentos de grandes transformações, todos nós, todas as empresas, né? Nas nossas vidas, né? E na nossa forma de trabalhar, né? Então, assim, eu queria que você compartilhasse quais foram as maiores transformações, os maiores aprendizados que se teve na pandemia, certo? E como você visualiza hoje, 2021, para o futuro, 2022? As maiores transformações é entender que o mundo não para, e não para mesmo, independentemente do que aconteça em qualquer questão da sua vida, o mundo não para. E você precisa entender que, além de o mundo não parar, você não controla nada, né? E você precisa estar sempre à frente, né? Para entender a transformação, se adaptar. Então, assim, a pandemia nos trancou em casa, mas trabalhando 3, 4, 5, 6 vezes mais, principalmente quem é da área de saúde, que é o nosso caso, né? Então, entender esse contexto, que a gente é extremamente importante. Não estamos no front, estamos no back, mas numa área de saúde, nós somos importantes, precisávamos estar ali ajudando os executivos a ajudar quem estava na frente, né, desse processo todo, um processo muito doloroso, de muitas perdas, sabe, de muita tristeza, de números crescendo cada vez mais, mas a resiliência, o respeito, a empatia, a coragem, né? Isso veio assim latentemente, né? Entender que as coisas precisam acontecer independentemente do que esteja acontecendo à sua volta. Então, desde a reclamação de que esse ano eu não vou conseguir comemorar o aniversário, ok, tem pessoas enterrando famílias inteiras, né? E aí, como é que você fica nesse contexto, né? Quem é você enquanto ser humano, né? Então, a transformação eu acho, né, na minha opinião, na minha concepção, o lado humano mesmo, ele veio. Não que não tivesse, né? Mas a gente tem que se mostrar tão forte o tempo todo que às vezes a gente se esquece de ser humano, né? E que o outro também tem dores e é humano, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. E a vulnerabilidade, né? Ser vulnerável faz parte do processo. Mostrar vulnerabilidade acolhe o outro. Ele entende que você não é uma máquina, que você é gente como ele, traz ele para perto de você e você acolhe, vocês trocam, você cresce, né? Então, assim, trazer a sua vulnerabilidade, colocar na mesa, principalmente para um time onde você é líder, isso faz parte, isso torna você humano e a outra pessoa desarma e entende você e você entende o contexto e junto todo mundo cresce. Então, assim, essa é uma das maiores transformações, é você poder colocar quem você sem esperar que o julgamento vai te machucar, porque o julgamento existe, independentemente de qualquer coisa. O ser humano é esse que julga, né? Mas hoje eu não tenho esses medos mais. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que rir, eu rio. Se tiver que abraçar, abraço. Vamos pegar junto, vamos junto, vamos lá, vai dar certo, né? E por eu ter uma criança pequena, né? Hoje meu filho está com 7 anos, mas quando fez o lockdown, era o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais dele, a alfabetização, né? Então, lidar com o home office, que já era uma realidade para a gente, não 100% da empresa, mas o secretariado executivo da minha organização, o home office já era uma realidade, a gente trabalhar remotamente, né? Ele se fortaleceu tamanho, de um tamanho tão grande que hoje ele é uma... Independentemente onde a gente possa estar, é só acionar remotamente que a gente trabalha com a mesma qualidade, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, né? E o fato de ter uma criança em casa fazendo homeschooling, né? Então, assim, a escola que ele estuda se transformou tão rápido quanto a empresa que eu trabalho. Então, nós tivemos dois setores em casa, né? Um profissional e um acadêmico, falando ao mesmo tempo. Então, isso era
enlouquecedor, era não, é ainda enlouquecedor, e como eu, enquanto mãe, que a criança ela se espelha no seu comportamento o tempo todo, então a maternidade vem para nos colocar no nosso lugar, né? E que uma criança extremamente esperta e independente, como meu filho não aceita qualquer resposta. Então, ele te questiona por que das coisas, por que tem que ser assim, por que é assado. Então, assim, essa reeducação, esse refazer materno, sabe? Para fazer uma criança que não entende o que é pandemia entender. E hoje ele me dá aula disso, sabe? Que vai ficar tudo bem, que é assim que vai passar, que é o ciclo da vida, que são as coisas do universo, né? Então, isso é um aprendizado, Nossa, né? muito A legal, gente muito bom. ter vontade de jogar uma bomba no mundo porque não aguenta mais. Só que você, no meu caso, extremamente privilegiada dentro do meu contexto, sim, porque eu moro numa casa que eu tenho quartos que eu posso fazer distanciamento social, né? A minha empresa, ela não parou de fornecer nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, eu tive promoção no meio da pandemia, quando muitas empresas demitem, sabe? Então, são diversas reflexões que a gente faz A que gente tem que ser só grato, tem tem que ter muita gratidão, gratidão, muita só gratidão. tem gratidão, só tem gratidão. Raquel, Então, assim, claro que a e gente... Não é claro que a gente fica triste, é claro que um monte de coisa, mas eu, enquanto Raquel, minha família, tudo isso que está à minha volta, com todos os altos e baixos, com todas as tragédias que aconteceram, que vem acontecendo, eu olho o pôr do sol aqui na minha casa e falo, obrigada por tudo isso. sim, Obrigada sim. por tudo isso e que meu filho consiga ter essa sensibilidade que está à volta dele e entender que o mundo é assim, que precisam de pessoas que entendam essas coisas, que não surtem, que não queiram se suicidar, sabe? Que ajude o outro, que chore com a dor do outro, que acolha, que abrace, sabe? Porque está muito difícil, né? Sim. E voltando, trazendo isso para o meu time, a gente fez um tão sonhado workshop de cultura, que era um projeto meu, pessoal, que o meu time todo fizesse junto. Normalmente é feito com diferentes times, diferentes pessoas, diferentes áreas, porque a diversidade soma, né? Mas eu queria que fosse só para o meu time, porque o meu time é muito diverso. Mesmo ele sendo 100% feminino, a gente tem pessoas diferentes, de realidades diferentes, de culturas diferentes. E sabe, eu queria que fosse assim, para a gente se conhecer melhor, para a gente falar, chorar e se expor, né? Desnudar ali. E eu consegui isso. Foram 4 dias de workshop de cultura, uma imersão, e é um projeto para a vida, né? Que te traz grandes ensinamentos e mexe na feridinha mesmo, sabe? Das suas emoções, de como lida com o outro, como você olha para tudo que está à sua volta. E no final foi assim, um reconhecimento que não impagável, assim, sabe? Quando chancela que você realmente é uma pessoa que faz jus a estar onde está, que faz sentido ter recebido essa gestão, sabe, esse bastão de gestão desse time. Foram elas terem reconhecido quão importante aquele workshop de cultura foi para o time, enquanto time, e tudo que eu venho fazendo e brigando para o time. Então, encerrou com um buquê de flores assim na minha casa. Nossa. E um cartão, que eu falei, o cartão ele foi muito mais impactante que as flores, orquídeas que eu amo, sabe? Dizer obrigada por você brigar tanto pela gente, para a gente ser pessoas melhores, profissionais melhores, né? Assim, resumindo, estava no cartão. Então, assim, eu levei para o meu coach e falei para ele, isso aqui, chancela, tudo que eu venho lutando ao longo desse período trabalhando nessa organização. Fazer com que o time reconheça aquilo que eu quero para o time, sabe? Aceitando 100% ou não, porque nós somos diferentes, às vezes não concordamos, mas o que eu quero é que ela se desenvolva. É por isso que eu trago, né? Profissionais para estar com a gente, né? E assim, realmente foi incrível, né? O momento que a gente teve juntas, você exclusivamente para esse time. E é sempre uma agenda, né? Surpresa, elas nunca sabem quem é um trabalho solitário que eu faço de surpreender
as meninas, né? E elas não sabiam que seria você a pessoa que estaria contigo. Então, assim, os feedbacks depois são muito bacanas, sabe? Tipo, que bacana, cara, ter a Pepita só pra gente num momento como esse, sabe? De entrega, né? De mindfulness, de tudo, de aprendizado, sabe? Então, isso é o mínimo que eu desejo, que eu faço para o meu time se desenvolver, né? Então, agora eu tô num processo de algo mais, né? Porque eu acho que eu conseguia chegar onde eu queria. Uhum. E agora o algo mais, né? Então, assim, é fazer com que todas elas sejam líderes, Aham. né? Dentro do seu E, contexto. isso é sensacional, porque na realidade, assim, você é movida pela visualização sempre de um futuro melhor. Então, isso que te mantém dentro desse processo evolutivo, só que o teu processo, você lidera, você é protagonista, né? Mas você leva as pessoas junto, porque você inspira, né? E você é autêntica, porque está ligado aos teus valores, ao que você realmente acredita, né? É uma afetividade genuína, né? Esse processo mesmo, você falou, o grau assim de confiança, de conhecimento, reconhecimento que elas têm é altíssimo. Isso tudo é construído. Isso não é intelectual, isso é quando você Não, consegue juntar o intelecto com o coração e com a atitude, com o movimento. Essa tríade é que leva, acende, motiva esse movimento que você criou dentro da organização, né? as pessoas são sensações, né? Elas se lembram de como você as fez sentir, da importância que você deu. Não adianta você só falar. Palavras vão ao Exato, né? vento, né? E eu Exato. não falo, eu não sou de falar, eu sou de atitude, eu sou de fazer. Eu pego lá e faço. Vou lá e faço. O que quer que Que nem o seja, vou lá e norte-americano faço. fala, lead by example, né? É a célebre, Exatamente. mas é tão real liderar pelo exemplo, porque se não tiver a coerência, então as pessoas não Não acreditam, né? adianta, não adianta, exatamente. E não dura muito Raquel, tempo. Isso cai, não e, é consistente. Se você não é consistente, não exato. adianta. Não Aham. adianta. Raquel, vamos encerrar com uma mensagem final para os alunos, as alunas, né, da Academia Global de Inovação. Você tem uma trajetória assim admirável, e uma maturidade, né, emocional, né, um foco, uma clareza muito grande, né, aonde você quer ir e tal. E você tem um mix de ingredientes que te transformam, na realidade, nessa grande líder que você é. E só o fato de você já visualizar, tornar todas líderes, uau, isso é exatamente o que um líder baseado em princípios realmente tem. Um líder servidor, né? Então, assim, a tua última mensagem para os nossos alunos, Raquel. É, muito se fala assim sobre se manter sempre atualizado, né? É importante. Você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa ler, e sobre o que quer que seja. Porque a cabeça tem que estar ali trabalhando, né? Trabalhando. Agora, a curiosidade, e eu falo a querência, ela é incrível. Você precisa querer fazer as coisas, queiram fazer coisas, queiram ser marcantes, queiram, sabe, ser protagonista, queiram. Porque se você não quiser, ninguém fará por você, né? E o querer, para mim, ele tem um tom muito diferenciado, porque eu já perdi oportunidades por não falar, por achar que alguém me entende e vai ler minha mente, né? Perdi oportunidades por não me colocar, não me posicionar, sabe? Ou por timidez, ou por falta de maturidade, ou não sei por quê, né? E o fato de eu ter perdido uma oportunidade para alguém que eu achava que não era preparado ou tão bom quanto eu, no meu entendimento, me motivou a nunca mais perder a oportunidade. Então Aham, hoje, se é bom ou se é ruim, eu só vou saber se eu provar. Eu só vou saber se eu aham. testar. Você dizer para mim que é bom ou que é ruim não me interessa.
a não ser pelas experiências, né? Olha, eu passei por uma experiência igual, aconteceu isso, mas não quer dizer que não vai acontecer comigo, não quer dizer nada. Quer dizer que você tem um outro norte, uma outra visão. Mas a minha é sempre a minha. Então, se eu não ousar, se eu não quiser, se eu não for protagonista, se eu não for lá e botar a mão na maçaneta e abrir a porta para as oportunidades que eu vou criar, porque eu me preparo para isso, né? Você precisa se preparar, sabe? Eu nunca vou saber. Então, eu nunca deixo que ninguém conte a história por mim. Eu conto a minha história. Então, onde eu estou hoje, as próprias secretárias que trabalham comigo dizem: Raquel, você tem muita coragem. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Eu não sei se eu queria assumir um grupo desse tamanho. Eu não sei se eu saberia lidar com as pessoas que são tão diferentes, sabe? Mas existe um propósito maior que isso. Eu quero fazer o que ninguém quis fazer. Porque eu, naquela cadeira, queria ter alguém para dar essa voz, abrir esse espaço, sabe? Trazer esse desenvolvimento que, ao longo desses anos, e a gente presenteou e homenageou uma secretária de 20 anos de casa, sabe? É uma história nova, não teve antes, porque não tinha um olhar, ou talvez porque o secretariado não tinha se transformado tanto globalmente como agora, não tínhamos as ferramentas que temos hoje. Graças à pandemia, eu participei dos eventos internacionais na sala da minha casa. Então, isso era dispendioso, precisava de passagem, de tempo, de férias, de recursos financeiros. E hoje você minimizou tudo isso. Então, a minha mensagem é: não parem no tempo. Não parem e não venha me dizer que é a idade, não venha me dizer que é o tom da pele, não venha me dizer nada. Os problemas existem, não somos alheios, eu também sofro por isso. Eu sou mulher e sou negra, tá aqui dando um para ver, sabe? Mas eu escrevi a minha história. Eu não sou a única, sabe? Eu não sou diferenciada de tudo. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar e isso faz toda a diferença, né? Então, eu não me desvirtuo. Às vezes, né, a procrastinação bate, mas somos seres humanos. Mas entender mesmo o que você quer e se você quer. Se quer, faça e faça até o fim. Porque sempre existe o vanguardista e você, Pepita, sabe disso como ninguém, sabe? Na pandemia 2021, você talvez tenha feito o melhor de todos os FISECs. Era necessário que você se erguesse, talvez tenha sido tão emocionante de arrancar choro mesmo, porque eu estava lá e eu fui uma dessas que me acabei em lágrimas, por ver esse movimento tão grande de uma profissão que as pessoas acham que vai acabar amanhã, sabe? Entender os bastidores daquilo tudo foi assim incrível e eu estava lá. Sabe? Então, o quanto isso me engrandece enquanto profissional. E 2021 está aí para a gente fazer um evento tão belo, tão grande quanto, que até porque... E completando 25 anos do clube, né? 25 anos do clube, sabe? Então, assim, existem pessoas que você vai olhar e o tempo não fez nada com elas. Elas só passaram pelo tempo. Outras se transformaram completamente, sabe? São as novas, as mais velhas, as mais isso, mais aquilo. Mas, assim, sem dúvida você é vanguardista, você sempre abre a porta e, para quem quer que seja, traz pessoas. Exatamente isso que me inspira, exatamente isso. Não existe competição, existe abrir caminho, porque você quer chegar muito mais longe, mas ao longo dele você traz uma galera que quer se reinventar. Uma galera que quer aprender, que sabe que quer, nem que seja por osmose, buscar esse brilho, sabe? Eu não estou falando de uma Pepita de 20 anos, com toda a energia do mundo, uma pessoa que de 25 anos só de clube, sabe? Eu também não tenho 30 anos, tenho 46 anos, sabe? Então, assim, é história, mas é porque quer. Foi o que eu falei no meu artigo, sabe? A teimosia, às vezes, te leva a lugares incríveis. Eu vou fazer, não importa como, eu quero que aconteça. Então, é isso que eu vejo do Secretariado da Nova Era, sabe? Vamos quebrar esse paradigma absurdo de acharem que não fazemos nada. Se existem as que não fazem, estamos nós aqui para provar que nós somos maravilhosas, né? Extremamente profissionais, aptas para sentar numa cadeira de CEO. E uma capacidade de reinvenção pessoal, reinvenção organizacional e reinvenção do mundo. Nós temos tudo isso, sem dúvida.
Raquel, agradeço de coração a tua excelente assim, contribuição tão genuína, com uma história magnífica, pessoal, profissional. Definitivamente você vai estar nesse grupo de professores da Secretariado da Nova Era, porque tem muitos capítulos a tua história, tem muitos ensinamentos mesmo. Muito obrigado de coração, hein, Raquel? Um beijo enorme para você. Eu que agradeço, Pepita, muito obrigada por ter sempre me acolhido, né? E me dar oportunidades de aprender muito mais do que ensinar. Beijo enorme, Raquel.